Pastor meu amado, bem-vindo de volta à nossa escola bíblica. Nós estamos estudando o livro de Josué, que trata da conquista da terra de Canaã. Então, pega o seu caderno de estudos, pega a sua Bíblia, ore ao Senhor, pede a Ele discernimento, entendimento, conhecimento, sabedoria. Pede a Ele proteção, para que nós possamos desvendar dos seus mistérios. Muito bem, vimos então do capítulo 1 até o capítulo 12 que tratava da conquista da terra. E agora nós vamos ver a distribuição da terra que vai do capítulo 13 até o capítulo 21. Neste conjunto, nestes capítulos, nós vamos ver que há uma divisão em 7 tópicos. A terra restante, as terras a leste do Jordão, as terras que são destinadas a Judá, as terras que foram destinadas a José, as terras que foram destinadas às demais tribos e, por último, as chamadas cidades de refúgio e as cidades dos levitas. Então, vamos a ela. A terra restante. Do que trata esta terra restante que está explicada no livro de Josué? Trata, em verdade, daquelas terras que não haviam sido conquistadas por Israel. Depois deles lutarem contra todo o conjunto de povos que se juntaram ao sul, que ficou chamado de Coalizão do Sul, e todos aqueles conjuntos de povos do norte, que ficou conhecido como Coalizão do Norte, muitas terras, apesar das vitórias no sul e no norte, muitas terras não foram conquistadas. Eles não conquistaram estas terras. Então, aqui, esta parte vai tratar o fim da participação de Josué e do povo como um todo para a conquista das terras, ou seja, as guerras de conquista. Vamos lembrar que Josué já não era tão jovem assim, ele já era um adulto quando saiu do Egito, ele passou 40 anos no deserto e aqui ele estava já com 110 anos. O norte de Baal-Gade, esta cidade que está aqui, que os amados estão vendo aqui, Baal-Gade foi conquistada na Batalha da Coalizão do Norte, nós vimos já no vídeo passado. Tudo que estava ao norte de Baal-Gade não foi conquistado. Então, toda a parte de Sidom, Gebal, Lebo-Hamate, ou seja, tudo que hoje é conhecido como cadeia montanhosa do Líbano. Então, toda esta costa aqui não foi conquistada. E isto nós vamos observar em Juízes, em Reis, isto não vai pertencer ao povo de Israel. Toda essa parte litorânea aqui vai pertencer aos sidônios. A outra parte, mais para o centro, em alguns momentos históricos, vai pertencer ao povo de Israel e às vezes eles vão perder. E ao sul, o que acontece? Toda a parte dos filisteus também não é conquistada. Então nós temos Ecrom, Asdod, Asquelon, Gate e Gaza. Toda esta parte aqui, na região litorânea, não vai pertencer ao povo de Israel. Isso vai pertencer aos filisteus, que vão dar bastante trabalho, tanto em Juízes quanto lá nos Reis. Só para que o amado saiba onde nós estamos, Jerusalém aqui, Hebrom aqui e a Filisteia para cá. E bem para o norte, a cidade de Baal-Gade e o norte onde não foi o Líbano, né? Sidom, enfim, que não vai ser conquistada. Muito bem, esta parte que não foi conquistada pelos israelitas. Mas antes deles entrarem na terra de Israel, existiram terras que já haviam sido conquistadas ainda na época de Moisés.
Estas terras a leste do Jordão, então se o amado observar, aqui está o Jordão, estas terras já foram conquistadas já na época de Moisés, antes deles atravessarem o rio. Então aqui a região de Sion, Seom, que foi conquistada, e que depois vai ficar para a tribo de Gad e Ruben. E aqui em cima, as terras de Bassã, que era do rei Og, que também ficaram para as tribos de Ruben e Gad. Então aqui o Vale de Jaboque, Gileade, né, que Gileade é a região, é a área toda, Bassã aqui para cima. E do ladinho, Amon ficou separado e abaixo do Vale do Arnon, que marca a fronteira sul das terras a leste do Jordão, ficaram para Moab. O Monte Hermon está aqui em cima e Baal-Gad, que nós falamos agora há pouquinho, Baal-Gad está aqui. Esta é a região de Baal-Gad. Então daqui para cima não havia sido conquistada ainda. Então esta parte sim foi conquistada antes de entrar na terra dos cananeus e junto com Moisés, e que ficou prometida para Gad, Ruben e a meia tribo de Manassés. Muito bem, quando eles conquistam a terra, começa-se agora a divisão da terra. E esta divisão da terra vai ser realizada por Josué e junto com ele o sumo sacerdote Eleazar. Eleazar, filho de Arão, que substitui Arão no sumo sacerdócio. E eles começam então agora a fazer a distribuição das terras por sorteio. Em verdade, ninguém sabe como era feito isso. A palavra só diz que era feito por sorteio, mas a gente não tem certeza de como isso era feito, como é que esse sorteio era realizado. Então vejamos lá, a primeira terra a ser dividida foi as terras de Judá. As terras de Judá vinham aqui para o sul, em direção ao Egito, aqui, faziam fronteira com Edom e o Mar Morto, e subiam aqui em relação ao rio Jordão, e depois Judá não chegava a Jerusalém, ficava aqui para Belém. Belém faz parte da tribo de Judá, ela está dividida para Judá. Então Jarmute, Laques, Hebron, Debir, quer dizer, todas estas cidades aqui, inclusive Kadesh e o deserto de Sim, ficavam para Judá. Dentro da terra, a gente vai ver depois, dentro da terra ficou uma parte para Simeão, cuja principal cidade mais conhecida ali, era Berseba. Se os amados observam, aqui, ó, Asdod, Gade, Asquelon, Gaza, todas estas cidades não foram conquistadas, elas ficaram na mão dos filisteus. Isso só vai ser conquistado na época de Davi. E aqui para baixo, os Amalequitas. Olha que coisa interessante. Caleb foi um dos espias, ele estava junto com Josué quando Moisés mandou 12 espias para a terra, para espiar a terra, para saber da terra. Caleb e Josué foram os dois únicos espias que defenderam a ideia de que eles deveriam entrar na terra e conquistar a terra. Os outros 10 não quiseram saber, convenceram o povo. Foi aquele pecado de Cades Barneia que resultou em 40 anos de peregrinação pelo deserto até que todo o povo, aquele povo, morresse. Pois muito bem, Caleb e Josué entraram na terra. De todo aquele povo, só Caleb e Josué.
Só que olha que coisa interessante, Caleb não era israelita. Caleb era quenezeu, era fora das tribos de Israel. Mas mesmo assim, ele recebe terra dentro da área que estava destinada para Judá. Nós vamos ver que isso não era raro, de pessoas de fora serem aceitas na comunidade de Israel. Assim foi com Raabe, assim foi com os gileaditas, assim com Caleb. Caleb recebe uma cidade, a cidade de Hebrom. Esta cidade aqui que o amado está vendo. Hebrom, esta daqui. Esta ficou para Caleb e a sua família. Depois da tribo de Judá, quem recebe terras é José. José teve 2 filhos no Egito ainda. Ele teve Efraim e Manassés. Estas tribos de Efraim e de Manassés recebem terras que vão ser divididas da seguinte maneira. Acabei de falar que antes do Jordão existiam terras que foram conquistadas de Seom e de Og. Então aqui, ó, meia tribo de Manassés ficou com uma parte bastante grande, né? Manaim, Zabom, Edrei. Então toda esta parte aqui que estava antes do Jordão ficou para meia tribo de Manassés. A outra metade ficou do lado da terra de Canaã, passando o rio Jordão. Então aqui nós temos Dor, Megido, Tanak, Bet-Sean, Tirza, Siquém. Então todas cidades, Gilgal, todas cidades bastante conhecidas, bastante famosas, que ficaram para a outra meia tribo de Manassés. Então, este um dos filhos de José. O outro filho de José ficou com este pedaço aqui, né? Este pedaço aqui de Efraim. E aqui nós vamos ter nós vamos ter Afec, Bet-Horon. Então, estas cidades aqui que foram conquistadas, né, ficam para a tribo de Efraim. E uma coisa muito interessante, todos os chefes de família ganhavam terras. Acontece que um dos pais, uma das famílias, foi Zelofeade. E quando a distribuição aconteceu, Zelofeade já estava morto. E ele não teve filhos homens, só filhas mulheres. E aí o que eles fizeram? Eles solicitaram então para que o nome da família não desaparecesse e para que eles tivessem na posteridade terras, eles questionaram junto a Eleazar e a Josué que desse das terras de Efraim uma porção que corresponderia a Zelofeade. Então surge aqui um novo comportamento que é: se não houver filhos homens, haverá herança sim em relação às filhas mulheres. As filhas recebem terra junto com as tribos, as outras famílias da tribo de Manassés. As demais tribos não tinham terra ainda, porque estas foram as terras conquistadas nas batalhas. Então, o que é que Josué fez? Josué chama esses outros e ele lhes diz: olha, vocês vão ter que agora correr atrás. Como vocês vão fazer? Nós já conquistamos, mas não há como saber porção
disso e porção daquilo. Então, o que você vai fazer? 7 representantes das 7 tribos que ainda não tinham ganho nada, eles foram agora mandados para mapear. Veja, estes não eram espias para a conquista da terra. A terra já estava guerreada, já estava conquistada. O que era necessário agora era mapear a terra para poder dividir em porções necessárias para que eles pudessem se assentar. E assim foi feito. Eles saíram, fizeram um mapeamento de toda a região, subdividiram esta terra e ficou assim distribuída. Então, aqui em cima, esta parte aqui ficou para Asser. Do lado de Asser até o rio ficou para Naftali. No meio, encravado entre Asser, Naftali e Manassés, ficou Zebulão à esquerda e Isacar à direita. Abaixo de Manassés, a gente já viu, tinha Efraim. E aí faltou a tribo de Dan, a tribo de Benjamim e a tribo de Simeão. E o amado vai pensar, mas espera lá, e as tribos, e a tribo dos levitas? A tribo dos levitas não ganha terra. Por quê? Porque a herança deles é o Senhor. Então, amados, a distribuição ficou assim. Lá no norte, os arameus, que depois nós vamos conhecer com o nome de sírios e que vai dar bastante trabalho para os israelitas, Asser e Naftali. Depois Zebulão e Isacar e embaixo as 2 tribos de Manassés, uma de um lado do rio, a outra do outro lado do rio, ou seja, as 2 metades da tribo de Manassés, melhor falando. Embaixo de Manassés, Dan e Efraim, e do outro lado do rio, Gade. Aqui encravadinho, Benjamim. Depois vem Judá, deste lado do rio, e do outro lado, Rúben. Aqui em Gade, nós vamos ter vizinhos os amonitas e vizinhos de Rúben, os moabitas. Encravado no meio de Judá, Simeão. Ao lado, os filisteus, os amalequitas, do lado do mar, e para o lado do deserto, Edom. Então, ficou assim subdividida a terra que foi conquistada. Nesse sentido aqui, se o amado observar, mais um outro mapa que diz a mesma coisa, que fala a mesma coisa, né? Só quero chamar a atenção de uma cidade, Timnat-Será. Timnat-Será é a cidade que ficou para Josué. Josué, então, recebe a terra, né, a cidade de Timnat-Será, na divisa, bem no finalzinho da tribo das terras, né, da tribo de Efraim, porque ele era efraimita. Também vou chamar a atenção de Hebron, que ficou para Caleb. E aqui nós vamos ver uma coisa interessante. O povo todo estava em Gilgal e fazia o centro, né, administrativo religioso em Gilgal. De um determinado momento em diante, quando isso tudo já foi conquistado, eles passam para Siquém e depois, mais tarde, na época dos juízes, Siló fica sendo a capital, vamos dizer assim, religiosa, porque o tabernáculo é construído, reconstruído, remontado em Siló. Amados, aqui nós estamos vendo a execução, a confirmação da promessa de Deus, porque as promessas de Deus se realizam. Deus lutou à frente do povo, mas o povo teve que guerrear para conquistar, para receber o que era
seu. Amém, amados? Bons estudos!